Oi, eu sou a Clara Habib, eu sou historiadora da arte e eu trabalho com pesquisa e docência. Atualmente eu sou professora de História da Arte no Instituto de Artes da UERJ. Por que usar o Instagram como espaço de propagação do conhecimento durante a pandemia, né? E eu acho que nós, como professores, ainda demoramos muito a utilizar esses espaços virtuais como uma extensão da sala de aula, né? Era pra gente já ter começado a explorar isso há muito tempo, porque isso possibilita uma democratização do conhecimento que a gente está produzindo na universidade, né? Isso nos permite que não só os nossos alunos tenham acesso a esse conhecimento, mas outras pessoas também. Então eu acho que a gente expandir o nosso trabalho para as mídias sociais é muito importante, tanto no contexto da pandemia, mas para além disso, né? Num contexto de uma real democratização do ensino, que a gente possa tirar esse conhecimento especializado produzido na universidade e colocar ele de fato no mundo para todas as pessoas. As relações entre as pessoas, de forma geral, mudaram muito nesse período. Como você vê hoje a relação professor e aluno e a aproximação através das redes sociais? Eu vejo isso como um desafio, né? A relação entre professor e aluno na sala de aula é uma coisa muito fluida, né? Por exemplo, nas aulas a gente pode debater com mais facilidade, né? Os alunos têm mais facilidade para interromper a fala do professor e a gente estabelecer esses diálogos, né? Quando a gente passa nosso modelo de aula para a internet, né? A gente não consegue reproduzir o que a gente reproduzia na sala de aula, né? Por exemplo, os diálogos ficam mais dificultados, né? O próprio contato visual e físico com o aluno muitas vezes é impossível, né? Porque não tem como todo mundo ficar ali com as câmeras ligadas por questões de conexão ou de falar ao mesmo tempo, porque cria uma certa confusão ali nas salas virtuais que a gente está trabalhando agora. Então eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente, né? Isso tudo é muito novo e eu acho que são desafios possíveis, né? Possíveis de serem resolvidos pra gente continuar a ter um tipo de interação interessante entre professor e aluno. Por outro lado, eu acho que a internet também possibilita uma aproximação de pessoas que estão muito distantes, né? Eu percebo que no Instagram eu converso com pessoas de vários outros estados e regiões do país, né? Então, por mais que a gente tenha dificuldade de não ter o contato físico, a conversa e os diálogos que são mais naturais, ao vivo, todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem essa possibilidade de diálogo com pessoas que de outra maneira a gente não poderia ter antes. Então isso tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Falar com diferentes pessoas de todos os lugares do Brasil. Não existe uma narrativa única. Como essa premissa faz parte do seu trabalho? Então, tanto o nome da minha página no Instagram, que é Histórias da Arte, né, Histórias com S, tanto essa premissa que eu coloco lá na bio, que não existe uma narrativa única, diz muito respeito do modelo de história da arte que eu acredito, né? Eu, tanto como pesquisadora como professora, e isso vem muito da minha formação como aluna na UERJ, da minha atuação profissional na UERJ. Então eu, como professora, eu tendo a tentar desconstruir algumas narrativas, a narrativa mestra, né, da história da arte, que é uma narrativa que é pautada numa história linear, evolutiva, que enfatiza geralmente a arte ocidental feita pelos homens, né? Então, dentro do possível, eu tento desconstruir um pouco essa história da arte, né? Tento contar outras histórias, né? E através da página do Instagram eu tento enfatizar a produção de obras mulheres artistas, por exemplo, ou ao invés de ficar muito apegada a linhas do tempo cronológicas para explicar a história da arte, eu também trago a categoria modelos na história da arte, que a gente pode fazer cruzamentos daquela composição, daquela forma visual que apareceu em diversos períodos diferentes, né? Ou cruzamento de conceitos em diversos períodos diferentes da história da arte, o diálogo entre artistas, né? Então, quando eu digo que não existe uma narrativa única, eu tô dizendo que sim, existem muitas histórias da arte a serem exploradas, e é o que eu tento fazer um pouquinho dentro da sala de aula, com a minha pesquisa e agora com a página do Instagram e o curso online. Quais são as expectativas para a volta às aulas na UERJ? Algum treinamento específico para o ensino remoto? As expectativas para o retorno das aulas são muitas, né? E são permeadas por muitas angústias, né? É tudo muito novo, tanto para nós professores quanto para os alunos. Então, nenhum de nós teve uma preparação específica, né? Vai ser tudo na experimentação agora, né?
A UERJ lançou um plano emergencial, a gente reformulou os currículos, as disciplinas, e foi feito com tudo muito carinho, muita seriedade. Então, apesar de ser uma coisa experimental que vamos aprender juntos ao longo dos próximos semestres, foi algo estudado e feito com responsabilidade, né? Então, as expectativas são grandes, mas as angústias também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Seu curso online propõe uma democratização do acesso ao ensino. Como está sendo essa experiência? Qual a importância para você de criar esse tipo de oportunidade aos interessados? Então, eu tô nesse momento criando e ministrando meu primeiro curso online, que é de um tema que eu já me interessava muito na pesquisa, né, que é o tema da iconoclastia. Eu pessoalmente pesquiso arte religiosa e arte no período que teve muita censura, né, muitas batalhas no campo das imagens, então o tema da iconoclastia sempre me interessou, apesar de não ser exatamente o tema da minha pesquisa, né. Motivada pela derrubada das estátuas, né, principalmente da estátua de Edward Colston em Bristol, eu achei que era urgente falar sobre iconoclastia e falar sobre a dimensão histórica da iconoclastia, né? Da iconoclastia como um fenômeno muito antigo. Então eu criei esse curso. E ao criar esse curso eu pensava, né, como os cursos de História da Arte, feitos por pessoas especializadas, né, são sempre muito caros, né? E não são acessíveis para a maioria das pessoas, né? Então, para mim não fazia sentido eu lançar um curso na internet que é de um tema tão atual se as pessoas de fato não pudessem consumir esse conhecimento, né? E aí eu pensei em colocar valores variáveis, né, para cada aula, né, para o aluno ou para a aluna poder pagar o que ela pode ou o que ela quer. Então, eu fiz um esquema de que existe um valor mínimo, um valor máximo, e as pessoas ali escolhem o que elas vão pagar, né? Pensando tanto na sua própria condição financeira, no seu desejo, quanto também em como isso vai ressoar para mim, né? Eu estimulo também que as pessoas reflitam que esse curso tem um longo preparo, que é um preparo árduo, né? Tanto de administração, de pesquisa, de apresentação, quanto uma história de longos anos estudando temas relacionados ao assunto. Muitos novos talentos estão sendo revelados durante a quarentena. Você acredita que a relação das pessoas com a arte está mudando? Eu acredito muito que a relação das pessoas com a arte está mudando, né? A gente tem historicamente uma grande desvalorização das artes, né? E, de certo modo, no período da pandemia, foram as artes que nos salvaram, né? Da dor grande, né? Que a gente está vivendo, né? Do sofrimento absurdo, do tédio da quarentena. Então, o que nos acompanha nessa quarentena são os filmes, as músicas, os livros, né, os cursos de História da Arte, as nossas próprias práticas artísticas, né? Eu mesmo tô fazendo um curso online de pintura, então a gente tá revendo, enquanto sociedade, na minha opinião, a importância da arte para o ser humano, né? Então é isso, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de participar da primeira edição da revista Tricô. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho com a edição da revista. Um grande beijo e é isso aí.